Fala, cowboys, beleza? Bom, o vídeo de hoje, então, como vocês podem ver, é uma brincadeira, tá? Então, é apresentada essa brincadeira que tá passando aí pra vocês, né? E essa brincadeira ali que o vídeo apresenta é uma dinâmica onde a moça, ela tá com um rapaz ali com um perfil bem de miqueinha, né? Ó, clean, aquela coisa toda e tal. De repente aparece o amigo desse rapaz e o amigo é muito mais atraente do que ele, pelo menos aos olhos dela e tal, né? Então ela vai, abraça o cara, aperta os braços dele, né? Que é forte, ai meu Deus, nossa. E aí, no fim, ela tem que voltar pra escolha anterior dela, né? Pro rapaz com que ela tá ficando e tal, que antes ela tava achando bom e de repente passou a não achar mais quando viu que tinha uma opção melhor. Ou seja, uma hipergamia clara, né? Uma hipergamia assim bem óbvia por meio de um vídeo de exemplo, né? Por meio de uma brincadeira, como eu disse. Uma brincadeira com um fundo de verdade e um fundo de verdade totalmente ligado a Black Pill, né? Então é um conceito ali também de teoria da aparência, além da hipergamia, como eu disse. E bem, vamos então a pensar em um ponto que eu imagino que alguns de vocês vão colocar nos comentários, talvez, ou vão pensar isso, refletir isso, que é o seguinte: um cenário ao contrário. Não seria a exata mesma reação, entre aspas, né? Ou seja, o cara ele tá com uma moça, de repente chega a amiga e a amiga ela é mais atraente, chama mais a atenção dele. Ele também não vai pensar que, poxa, eu deveria fazer a troca, seria mais interessante pra mim. Então o homem ele também é hipergâmico ou algo do tipo. E assim, na verdade, esse cenário ele é similar, sim, tá? Tem esse aspecto da vontade da troca do mesmo jeito, tá? Só que existem diferenças que são cruciais. E essas diferenças tornam esse mercado, né, por consequência, mais difícil justamente para o homem, tá? Que é o seguinte: enquanto a mulher ela tá ali com o rapaz, né, o rapaz ali mais miqueinho, o cara com um perfil físico menos agradável a ela, provavelmente esse rapaz, para ter acesso a ela, ele demandou fazer uma negociação dessa atração. Da maneira que for, a gente não sabe exatamente como, se foi por meio da conversa, se foi por meio, né, de outros fatores, mas o fato é que muito provavelmente já houve uma negociação ali para que ele possa estar com ela, ok? Então tem esse primeiro aspecto, tá? Aí, além dessa negociação já existente, como eu disse, ela se vê diante de dentro de um cenário, né, de uma opção melhor, ou seja, uma opção que a hipergamia olha e fala: você poderia estar com esse rapaz. Esse rapaz ele tem muito mais atributos do seu interesse do que o cara que está com você. Tá? Então você vê, a atração já foi negociada logo de cara. Além disso, temos uma comparação óbvia já de frente ali para ela. Então, o que vai acontecer provavelmente é que a atração que já era pouca vai diminuir a ponto de provavelmente se encerrar, tá? A mulher, ela quando faz esse tipo de comparação, a gente já sabe que ela cria um Frankenstein, principalmente aquelas que, né, rodam mais no carrossel, então tem muitas opções. Então ela tá diante de um perfil ali, o cara ele era muito alto, o outro era muito forte, o outro era muito isso, o outro era muito aquilo, o outro era rico, o outro era não sei o quê. E ela vai criando esse Frankenstein a ponto de chegar um momento que ela não consegue mais satisfazer com nenhum perfil específico, justamente pela, né, pela abundância de opções que ela teve e aproveitou, certo? Então, em cenários já desse tipo, provavelmente a atração que ela tenha por esse rapaz, como eu disse, vai zerar. No caso do homem, no entanto, é um pouco diferente. O homem ele não enxerga necessariamente como uma troca. Provavelmente, na maior parte das vezes, a não ser que a moça que está ao lado dele já não gerasse atração nenhuma, tá? Que é improvável, os homens em geral têm uma atração forte por perfis variados de beleza, ele enxerga a beleza na mulher de forma diferente, né? Enfim, em todo caso, obviamente o homem, ele, a gente fala das notas e tal, ainda que ele tenha uma atração por uma nota 5, 6, ele vai ter uma atração maior por uma mina que ele considera nota 9, 8, né? Que é o exemplo que a gente está falando. Ou seja, provavelmente o que ele vai considerar é o seguinte: ele não vai necessariamente perder a atração pela mulher que está ao lado dele. O que ele vai fazer é provavelmente considerar a questão de, poxa, eu queria ter tido acesso a outra também. Então, a gente pode afirmar aqui que, na verdade, para o homem, quando ele está em um cenário desse tipo, ele quer ter acesso também.
ele também quer a moça que ele julga mais bonita, né? Que ele julga mais atraente. Não necessariamente fazer a troca ou mesmo considerar ali a hipótese de, poxa, eu nem queria mais essa mesmo. Então tem essa diferença que é importante dentro dessa dinâmica do mercado, que é o que eu acabei de falar. Então, às vezes, o cara ele olha, a moça é mais bonita, é mais atraente, ele naquele instante fica com essa vontade, sabe muitas das vezes que não vai conseguir consumir essa vontade, fica por isso mesmo, vai passando o tempo. Às vezes ele tá na rua, olha uma moça que ele acha mais bonita que a namorada dele, enfim, mas fica por isso. Não sai muito desse campo da ilusão, né? A não ser que algo concreto aconteça. A não ser que exista de fato uma abertura por parte da amiga, aquela coisa. Aí pode ser, aí a gente pode considerar, né, cenários onde o cara vai acabar optando por fazer uma troca, ou optando ali por uma, né, como eu disse, uma situação às vezes também de infidelidade e tal, né? Então, tem esse cenário sim. Aqui eu não tô virando aqui falando que homem é santo. Vocês sabem muito bem que eu gosto de falar a verdade e realidade, certo? Eu estou apenas mostrando para vocês o quanto que, no final das contas, esses cenários têm diferenças, tá? Assim como vários cenários que vocês às vezes colocam nos comentários como cenários de igualdade, tá? Você nunca deve considerar, né, uma igualdade entre homens e mulheres, principalmente nesse aspecto, tá? Não são iguais. Existem diferenças sim, eu quero que vocês sempre raciocinem, tá? Puxem o máximo possível de informações da rede e tudo mais, que vocês vão entender as grandes diferenças. E a partir dessas diferenças é que vocês conseguem filtrar melhor as situações e saber aonde que você se encaixa, aonde não, né? Qual que seria o melhor posicionamento para você a depender do cenário, tá? Então, eu recomendo sim que você raciocine o máximo que você puder a respeito, que você entenda a teoria da aparência como um todo, que não é uma igualdade, que não é dizer assim, nossa, as mulheres valorizam mais ou menos, ou isso ou aquilo, a beleza e tal, e não sei o que. Ah, não, mas a gente também valoriza, isso é uma hipocrisia, não sei o que. Eu já escutei alguns cenários desse tipo, e a verdade é que eu apenas quero apresentar para vocês as diferenças, que são diferenças cruciais, que têm feito a diferença também no mercado, por isso que homens têm vivido em escassez, a maior parte deles, e mulheres têm vivido em abundância, tá? Então tem muito além, tá? Vai muito além de simplesmente dizer que mulher valoriza a beleza, porque isso aí é óbvio, isso aí sempre foi bem claro, apenas não é claro o suficiente dentro do mainstream de forma que o homem entenda o quanto que a beleza dele é importante nesse cenário, principalmente em cenários como o nosso atual, beleza? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se você puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.